Vamos orar então. E vem aqui também, minha pastora. Eu estou cada dia mais apaixonado por você. Coisa linda. Está toda de rosa hoje. Está parecendo uma mocinha. Glória a Jesus. Estende as mãos. Senhor, queremos glorificar o Senhor, meu Pai, pela vida do missionário João. Confirma o milagre sobre a vida dele. Vai lá naquele hospital. Cura ele, Senhor. Meu Deus, tira toda aflição, tira toda infecção, tira todo o mal, Senhor. Nós cremos. Cura, meu Pai, o João, meu Pai amado. Coloca os rins funcionar. Furabaia, normalmente para a glória somente do teu nome. Assim também apresentamos, meu Pai, a pastora Franciele. Meu Deus, só da tua filha estar aqui, meu Pai, já é um milagre. Meu Deus, toma os lábios dela, fala conosco, dirija tudo e confirma tudo segundo a tua vontade. Assim oramos, assim rogamos, queremos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estamos aqui, na presença do Senhor. Eu já queria que você abrisse aí sua Bíblia em Jonas, o livro do profeta Fujão, O profeta que fugiu, que tentou fugir, mas Deus não deixou. Então, vamos abrir em Jonas. Vamos abrir aqui em dois livros aqui, que é em Jonas. Depois você vai pular lá para Atos, tá bom? 16. Então, vamos lá, Jonas. Aleluia. A partir do versículo 2. Glória a Deus. Esperar que a igreja encontrar. Todos encontraram? Se não, está ali também no telão, Então, vamos lá. A palavra do Senhor nos diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantava para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E desceu a Jope e achou um navio que partia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem. Pagou, pois, a sua passagem. O que ele fez? Fala comigo. Pagou a sua passagem. Vamos lá para o 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Porém, Jonas descera ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Vamos aqui agora, irmãos, para Atos, capítulo 16, versículo 9. Atos 16, versículo 9, que diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que um homem macedônio se lhe apresentou, e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí vamos lá para o 10, para a parte B do versículo, que diz assim: Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? A igreja pode tomar assento. Eu, nessa noite, quero ser fiel àquilo que o Senhor, me entregou, colocou no meu coração. Não quero fugir, da palavra que o Senhor colocar no meu coração, porque, primeiramente, o Senhor, quando nós pregadores, que eu não sou pregadora, eu digo que, às vezes, o pastor fala, que curte mulher, você vai pregar. Aí eu não sou pregadora, mas eu sou serva. E servo, ele está para servir. E nós não podemos, irmãos, rejeitar as oportunidades que o Senhor nos dá, E o Senhor falava muito forte ao meu coração sobre a questão do nosso chamado nessa manhã. Porque é culto na direção das mulheres, mas é direcionado pelo Espírito Santo.
né? Então, que você possa abrir seu coração, que você possa abrir sua mente agora, que em nome de Jesus você possa rejeitar todo pensamento, toda seta, porque enquanto nós estamos ouvindo a palavra, o diabo tenta nos tirar a atenção, ele tenta colocar distração, e nós não podemos nos perder com essas distrações. Nós precisamos estar focados, porque o Senhor, Ele quer falar conosco mais uma manhã. Amém, igreja? Quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, nós vemos que Jona, ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Deus manda uma ordem para ele, que era o quê? Pregar a palavra aonde? Em Nínive. E Jonas desce e sabe que ia ter ali um navio para poder ele fugir da presença do Senhor. Então ele pega, vai ali com o seu próprio dinheiro, que ele achava que ia fugir da presença do Senhor. E às vezes nós somos assim, achamos que estamos fugindo da presença do Senhor. Temos um chamado e achamos que estamos fugindo da presença do Senhor. E ali Jonas pega e entra no navio, colocando em risco toda aquela embarcação. Não é verdade? Porque na Bíblia fala que ele estava ali colocando em risco todo aquele povo. E olha só, às vezes nós estamos colocando em risco a nossa família, às vezes nós estamos colocando em risco as pessoas que estão do nosso lado. Falamos assim, vou pegar o dinheiro e vou pagar a minha própria passagem. Mas aí você não tem direção de Deus, mas aí você não tem a ordem de Deus para fazer aquilo, e você nós acabamos colocando em risco a nossa família, que é o bem mais precioso depois de Jesus. Nós colocamos em risco, às vezes, a nossa própria vida, porque Jonas estava colocando em risco a sua vida, e queremos fugir daquilo que Deus tem. Eu quero dizer para você, para de colocar em risco a sua casa. Para de colocar em risco o seu chamado. Assuma o seu chamado. Nessa manhã que o Senhor abra a nossa mente, que nessa manhã o Senhor abra os nossos olhos no entendimento, que nessa manhã o Senhor venha tirar as escamas que estavam nos nossos olhos. Eu falo porque é para mim também essa palavra. Essa palavra primeiro ela passou para mim, para que nós pudéssemos passar para a igreja. Então Jonas, ele faz isso, ele desce, coloca em risco, e aquele povo fica tudo apavorado, desesperado, e de repente ele fala, não, o erro foi meu. Ele já assume o seu erro e fala, eu vou me lançar ao mar. E ele se lança ali ao mar, né? E ali, pronto, aquele vento, aquela tempestade, aquilo passa, e ele então cai lá na água, e ali aquele peixe pega, né? Porque na Bíblia não fala que é uma baleia, na Bíblia fala, a gente ensina assim para as crianças, né? Porque é uma forma mais fácil das crianças memorizar e às vezes entender, mas na Bíblia fala que era um grande peixe. E ali Jonas, então, ele pega ali, o grande peixe engole ele, e lá dentro da barriga do peixe, ele começa a clamar a Deus. Mas você acha que é uma oração de arrependimento? Não. Você vai ver o texto aqui, em nenhum momento Jonas está arrependido de não ter aceitado o chamado dele. Ele se arrepende, aqui fala que as algas ali começam a envolver ele. Aquelas algas começam a envolver, eu creio que dentro dali ele começa a se assustar, porque deve que começa a enrolar, às vezes, até no pescoço dele, aquelas algas que estavam dentro do peixe. E ele começa a desesperar, mas não por arrependimento, e ele pega e começa a fazer uma oração a Deus. E ele faz a oração, e o grande peixe faz o quê? Vomita ele, né? Para fora. Tira ele para fora ali. E ali Jonas, então, vai pregar a palavra, mas ele nada de arrependimento. O coração dele estava duro do mesmo jeito. Quantas vezes o Senhor nos manda pregar a palavra, nos manda para o id dele, e a gente continua rejeitando todos os dias a voz de Deus. A gente continua desobedecendo todos os dias a voz de Deus. Mas é tempo de nós vivermos o chamado. Porque a igreja, Jesus está voltando e não é brincadeira. Servir a Deus não é brincadeira. Nós tomarmos a posição e sentar nessa cadeira não é brincadeira.
Nós temos que ter todos os dias arrependimento dentro do nosso coração. Nós temos que ter uma vida consagrada e entregue ao Senhor todos os dias. Às vezes o pastor fala aqui e prega, fala sobre a palavra, a leitura da palavra. Essa palavra aqui, ela é santa. Nós temos que abrir essa palavra. Quantas Bíblias enferrujadas dentro de casa, porque a gente não pega a Bíblia e não lê a Bíblia. Passa semanas e semanas, a gente fala que não tem tempo, mas se a gente pegar no celular, a gente fica mais de 1 hora. Às vezes, à noite, você vai deitar e começa a ver celular, ver TikTok, ver vídeos e reels, ali stories, e você vai vendo, e quando você vê, passou 1 hora e você está ali no celular. Essa 1 hora que você fala que não tem tempo, que nós falamos que não tem tempo, essa 1 hora nós podemos pegar a palavra e ler a palavra. Porque se nós queremos esse conhecimento, nós precisamos ler. Nós não teremos conhecimento se nós não pegar essa palavra e esmiuçar ela, e engolir ela e comer ela. Porque essa palavra ela tem que ser alimentada, comida, para que nós possamos ir para fora, para o mundo, e pregar Jesus e anunciar Jesus. Às vezes nós queremos intimidade com Deus, mas como que nós teremos intimidade se nós não dobrarmos o joelho? Não tem como ter uma vida de intimidade com Deus se nós não tivermos uma vida de oração. Então, eu repito aqui o que o pastor falou aquele dia sobre a oração. Nós precisamos ter oração. Nós precisamos de oração. É como o ar que nós respiramos. É o nosso fôlego. Você pode notar que quando você está angustiado, você vai para uma hora de oração. Você chora na presença de Deus. O que é que você sai de lá? Renovado, fortalecido, porque nós precisamos ter uma vida de oração na presença do Senhor. Eu digo para você, dobra seu joelho, não está sentindo ora, não está sentindo vontade de orar, ora a si mesmo, porque o céu vai descer. Chega uma hora que o Espírito Santo vê o seu sofrimento, a sua lágrima, a sua dor, e ele vai agir na sua vida. Então, voltando aqui para a palavra do Senhor, ele vai a grande cidade de Nínive, e ele prega contra ela, e a mensagem que o Senhor fala, o povo veste-se de pano de saco, o povo se arrepende, e realmente o povo é mudado e transformado através daquela pregação. Então, se Jonas ali não tivesse ido, talvez o Senhor teria destruído uma cidade. Mas, de repente, quando eu olho aqui para a palavra do Senhor, que é maravilhosa, nós olhamos aqui para a palavra do Senhor e vemos que Jonas, ele pega e se afasta, e aí o Senhor prepara ali uma abrobeira. Abrobeira. Não sei se estou falando certo, é a abrobeira, né? E Jonas, ele vai ali para observar se Deus realmente ia destruir. Olha que coração duro de Jonas. Ele vai ali e fica sentado, olhando a cidade, para poder ver se o Senhor ia destruir mesmo a cidade ou não. Mesmo o Senhor falando, o povo arrependeu, o povo mudou de vida. E ele queria que Deus tivesse destruído a cidade. Olha que coração duro. Preferia Deus destruir a cidade do que a alma se render e se converter ao Senhor. E, de repente, o Senhor permite vermes comer aquela abrobeira. E Jonas fica revoltado com aquilo, ele pede até a morte. Ele fica revoltado com a abobreira ter sido comida por vermes. Olha só, irmãos, a palavra do Senhor que fala. Ele tem o coração duro por causa de uma coisa que é passageira. E ele tem o coração, ele não tem um coração mole para as almas. Quantas vezes nós estamos só correndo atrás, e nós não estamos compadecendo dos nossos irmãos. Nós não estamos compadecendo das almas. Muitas vezes nós não estamos amando as almas, igreja. É a verdade. Quantos corações endurecidos para pregar a palavra. Quantos corações endurecidos, nossos corações. Quando vê o próximo, nós não estamos tendo compaixão. E o Senhor, Ele fala para nós, nós precisamos reagir, nós precisamos levantar, nós precisamos se posicionar. Já é hora de você viver o chamado. Quanto tempo você já perdeu
às vezes dentro da casa do Senhor, às vezes fora da casa do Senhor, mas não tem o amor, eu não sou chamado. Eu também falei isso para Deus. Quando o Senhor me chamou, eu falei, Senhor, eu não sei falar, eu não sei estar na frente de obra, eu não sei fazer nada. Mas o Senhor, Ele capacita. Se Ele te chamou, Ele capacita a igreja. Se Jesus te chamou, Ele vai te capacitar, você pode ter certeza. Descansa o seu coração. Se você tem uma chamada para pastorear, para fazer algo na obra do Senhor, não digo nem pastorear. Eu digo fazer algo, porque todos nós, ninguém aqui é para ficar de banco, não, igreja. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Ide por todo mundo e anunciar o meu Evangelho. Ide por todo mundo. Jesus, Ele nos deixou essa ordem. Ele foi para o céu, mas Ele deixou uma ordem que é para nós anunciarmos a palavra dEle. Nosso coração, ele tem que estar incendiado por amor às almas. Nosso coração, ele tem que estar incendiado para poder fazer a obra do Senhor. Nós corremos tanto atrás do nosso bem. Eu não estou dizendo que nós não temos que correr, não. Precisamos. Porque senão quem vai nos sustentar? O Senhor não vai mandar assim, só simplesmente não. Mas Ele quer que a gente acorda cedo, trabalhe. Ele nos dá renovo, Ele nos dá força. Ele nos dá graça, Ele capacita. Mas eu digo, porque às vezes a gente só vai correndo, correndo. E depois a nossa saúde, ela está ali acabada. Você não tem mais força, não tem saúde. Você correu. E de repente você viu que ali já não tem mais jeito. Então nós precisamos priorizar as coisas do céu, porque é lá que tem nosso tesouro. Aqui nessa terra tudo é passageiro, tanto que a gente vê que quando é para a morte, quando vai morrer ali, você não vai levar nada. Nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada dessa terra, igreja. E quando a gente adoece, a gente vê o tão incapaz que nós somos. O tão nada que nós somos. Quando você se vê, às vezes, no hospital internado, você se vê que nada nós somos se não for Jesus. Nós não temos nada se não for Jesus. Se não for Jesus reabastecendo as tuas forças todos os dias para você levantar e trabalhar, você não é nada, eu não sou nada. Nós não somos nada se Jesus não reabastecer as nossas forças todos os dias. Então, nós precisamos vir para a casa do Senhor para o adorar. Nós não podemos, às vezes, só ficar em casa. Às vezes, nós estamos cansados, mas vamos adorar o Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor. Vamos nos posicionar, vamos nos levantar. Jonas, ele foge. Ele não se arrependeu no coração dele. Ele teve um coração duro. Mas nós vamos ver aqui na palavra do Senhor. Mesmo Jonas tendo feito isso, Deus fez a obra e Deus salvou aquele povo, que era o propósito dele fazer. Mas aí nós vamos ver aqui também um homem de Deus. Nós vamos ver aqui Paulo e Silas adorando o Senhor, mesmo em meio a uma tempestade que eles estavam enfrentando. E mesmo em meio ao pregar o Evangelho. Você acha que Paulo e Silas queriam apanhar? Claro que não, eles preferiam pregar só a palavra do Senhor, mas veio sim as afrontas, veio sim as perseguições, porque nós cristãos vem sim a perseguição. O Senhor, Ele trabalha conosco todo dia, Ele vai trabalhando conosco. Somos perseguidos, às vezes as pessoas vão tocar no nosso caráter, e isso vai nos ferir. Às vezes as pessoas vão tocar na nossa índole, e isso o Senhor vai permitir, porque o Senhor, Ele trabalha com aqueles com qual Ele ama. O Senhor, Ele lapida todos aqueles a quem Ele ama. Então, se você está sendo humilhado no teu trabalho, está passando luta, está passando dificuldade, o Senhor, Ele é contigo. Não desista, não desanima. Não desanima de vir à igreja. O diabo vai lançar seta, o diabo vai lançar muita coisa na nossa mente para a gente parar no meio da caminhada. Mas nós não podemos parar, igreja. Nós precisamos continuar, nós precisamos romper. Aleluia. E aí nós vamos ver aqui na palavra do Senhor, fala que Paulo ele ia passar por Frígia e pela província da Galáxia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles tinham vida com Deus.
Eles ouviam a voz de Deus. Eles estavam sensíveis à voz de Deus. Só ouve a voz de Deus quem está em oração. Só ouve a voz de Deus, obreiros, quem está buscando a presença do Senhor. Só ouve a voz de Deus quem tem intimidade com Deus. Só ouve a voz de Deus quem busca a Deus para ter essa intimidade. Às vezes você fica querendo, ó, eu estou querendo tanto receber de Deus, eu estou querendo receber. Como que nós vamos receber algo de Deus se nós não estamos dando algo para Ele, igreja? Como que nós vamos receber algo da presença se nós não estamos oferecendo o nosso tempo para Ele? Se nós não dobramos o joelho durante uma semana, nós não conseguimos orar meia hora. Se nós não conseguimos tirar um período de jejum, igreja, como que nós vamos falar para o Senhor que nós estamos querendo algo com Ele? Nós precisamos começar a ter tempo para Deus, porque senão daqui uns dias o Senhor não vai ter tempo para nós. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar. Eu não quero ficar nessa terra. Eu não quero ficar aqui para a grande tribulação. Mas quando Jesus vier, eu quero escutar o som da trombeta e eu quero ir direto para a glória. Nós precisamos começar a despertar, igreja. Despertar. Esses dias eu estava em oração e o Senhor falou: a minha igreja está dormindo. Ramandagaçou. Não é tempo de nós dormirmos, igreja. Não é tempo de nós brincarmos que estamos na casa do Senhor e não estamos. Não é tempo mais de você dizer que ora e não ora nada. Não é tempo de falar que pega nessa palavra, mas não pega nessa palavra. Nós não estamos enganando o pastor, a pastora, os irmãos, nós estamos enganando a Deus. Não é tempo de mentiras, não é tempo de brincar com o Senhor, porque Jesus está voltando e está voltando a qualquer momento. Ah, pastor, eu já escuto isso faz tempo. Eu já escuto desde o tempo da minha avó, mas nós precisamos estar preparados porque nós não sabemos a hora. E se Jesus voltar hoje, antes de nós chegar em casa, igreja, como que está a nossa vida na presença do Senhor? Como que estará a nossa vida na presença do Senhor? Quando nós olhamos aqui, Paulo e Silas, eles tinham vida com Deus. Eles são impedidos de passar por a cidade de Frígia. Mas também o Senhor fala que era para eles passar em Macedônia. E quando eles passam em Macedônia, eram para ali, eles tinham algo para fazer, que era anunciar o Evangelho. E ali todos sabemos, né, que tinha uma menina que ficava falando, adivinha, falando, e ali, por causa disso, eles foram presos. E, de repente, havendo muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Nós não estamos com os pés nos troncos. Nós não estamos com as mãos amarradas, igreja. E às vezes nós arrumamos tanta desculpa. Às vezes nós arrumamos tanta desculpa para não falar. Às vezes nós arrumamos tanta desculpa para não fazer a obra do Senhor. Às vezes nós arrumamos tanta desculpa, tantos afazeres, tantas coisas. Ah, eu não tenho tempo. Hoje em dia, a maior desculpa nossa é que eu não tenho tempo. Ah, desculpa que eu não te liguei porque eu não tenho tempo. Desculpa que eu não vi sua mensagem porque eu não tenho tempo. Desculpa porque eu não orei porque eu não tive tempo. Será que nós não estamos tendo tempo? Desse jeito? Nós não estamos amarrados. Nós não estamos sendo açoitados. E mesmo assim, nós estamos todos os dias dando desculpa para o Senhor. Mas naquele dia nós não vamos poder dar desculpa para o Senhor, porque Ele vai falar: mostra-me as tuas mãos. E aí, o que será que nós vamos ter feito para o Senhor? Sabe por quê, irmãos? É muito bom ficar no nosso conforto, quietinho, quentinho. É muito bom. Quem quer sair do seu conforto? Me fala aqui. Quem quer ir para a madrugada orar? É um sacrifício, irmãos. Levantar de madrugada e ter que vir orar. Ou em casa, é muito difícil. É muito difícil, mas eu quero dizer que ninguém aqui está apanhando. Ou tem alguém apanhando por amor ao Evangelho. Nós não tem ninguém aqui apanhando por amor ao Evangelho. E mesmo assim nós continuamos dando desculpa. Entramos dentro da igreja e não adoramos. Paulo e Silas tinham apanhado.
Tem historiador que diz que Paulo tremia, ele andava tremendo. Já não tinha força nos seus ossos, na sua carne, mas ele continuava adorando e pregando a palavra do Senhor. Historiadores dizem que a sua voz era fraca, mas ele continuava. Eu estou aqui para pegar a palavra. Continuava, não parava. Quantos nós estamos fracos, às vezes estamos parando, mas Deus deu força. Eu estou aqui enferma, irmãos, mas eu estou adorando a Deus. Dentro das minhas limitações, mas eu venho adorar a Deus. Eu não venho por causa do pastor, porque ele me manda. Eu não venho porque o pastor não vê. Mas eu venho por causa do meu Deus. Eu venho porque eu não posso parar, porque se eu parar eu vou morrer. Você entendeu? Porque às vezes você sente essa angústia, esse peso na tua alma, porque você parou. Você deixou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E quem deixa de fazer aquilo que Deus chamou, vai morrer. Morrer espiritualmente, a sua alma vai morrer angustiada. Então volta, nessa manhã, o Senhor está fazendo um chamado para nós. Nessa manhã, o Senhor ele está nos convocando. Ele está nos convocando a sair da nossa zona de conforto. Porque é muito bom ficar na nossa zona. É muito bom ficar em casa, irmãos. Quem hoje queria estar aqui às vezes? Não. Queria estar dormindo, descansando, porque durante a semana você trabalhou. Mas você escolheu a melhor parte de estar aqui. Graças a Deus que você veio para adorar o Senhor. Graças a Deus que eu vim para adorar o meu Deus. E tudo isso o Senhor vê. Ele vê o seu sacrifício também. Ele vê que às vezes você está sem força, mas você faz. Ele vê que você está sem força, mas você vai. Isso é o Espírito Santo te recarregando, te reabastecendo a cada dia. Mas o que eu quero chamar nós aqui, para que nós venhamos entender o chamado. O chamado, ele custa caro, custa. O chamado dói, mas é gratificante, irmãos. É gratificante ver uma alma se render ao Senhor. É gratificante quando você vê que você fez alguma coisa para o Senhor. Você já fez alguma coisa para o Senhor e ficou, nossa, que coisa boa, eu levei aquela pessoa para a igreja. Tanto que é bom, não é? A alma fica tão... Você vê uma pessoa sendo reconciliando, aceitando Jesus. Não tem preço. Não tem preço. Quantas vezes eu e o pastor, às vezes a gente estava assim, falava assim, meu Deus, envia almas. A gente estava lá em Portugal, falava envia almas. E o Senhor começava a enviar as almas. E aí a gente via pessoas sendo curadas. Nós já contamos aqui, o pastor já contou esse testemunho de uma prostituta que um dia nos procurou lá. E era umas 5 horas da manhã, ela ligou. Ela ligou ali, porque nós tínhamos ido fazer uma visita na casa de uma irmã, e ela pegou essa irmã, chamou ela, porque era amiga dela, para almoçar lá também. E aí, no outro dia, ela ligou, nós passamos o número, ela ligou, nós fomos lá, nós tiramos ela daquela situação. Foi muito difícil o trabalhar de Deus na vida daquela irmã, foi algo assim, muito difícil, obra de libertação que nós tivemos que fazer. Ela pegou o celular dela, que tinha vários chips. Aí nós fomos e queimamos no quintal de casa lá. Nós queimamos, botamos fogo em tudo ali, com ordem dela, né? Ela falou, pastor, eu quero que queima tudo. Ela queimou várias coisas horríveis que precisava queimar. E a partir dali Deus começou a fazer uma obra, e foi fazendo a obra, foi fazendo a obra, foi libertando aquela prostituta, foi, sabe, quando a gente viu, ela já estava com vestes comportadas, porque o Espírito Santo, ele trabalha. Porque nós precisamos ter amor pelas almas. Nós não estamos tendo, igreja, amor pelas almas. Para nós, tanto faz, mas o meu umbigo, a minha família, é o que importa, está dentro da arca, e não é assim. O Senhor chama, não só nós, igreja, porque não é só nós que precisamos ir para o céu. Não é só nós que precisamos ir para o céu. O céu não é exclusivo para a pastora Franciele e pastor Jean, não. O céu é para cada um de nós. Nós precisamos despertar. Qual que é o seu chamado, pastor? Eu ainda não sei. Ganhar almas, igreja. Ir anunciar o evangelho. Esse é o seu chamado.
Às vezes a gente pensa que o chamado começa aqui em cima no altar, é louvando. Não, é ganhando as almas lá fora primeiro e trazendo para a igreja. É ganhando as almas e aí o pastor vai apacentar, vai orientar. E ali Deus fez uma obra, libertou a vida dessa prostituta. Ela contou o testemunho lá na igreja. Foi algo lindo, tremendo, maravilhoso. Porque Deus faz. Deus liberta, Deus transforma, Deus muda. A gente começou a orar, Senhor, envia os drogados, o Senhor começou a enviar as almas. Então, igreja, às vezes a gente está orando sozinho. Não, os obreiros não vão orar sozinhos. O pastor, a pastora não. A igreja é convocada a orar e a ter esse amor pelas almas. Paulo e Silas, através dessa atitude, começaram a louvar por volta de meia-noite. Começaram a louvar. Mesmo fracos, mesmo apanhando, imagina a dor deles. Imagina os pés amarrados no tronco. E eles adorando. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. E começaram a adorar. E de repente ali, o Senhor, oh glória, permite um grande terremoto. Que os alicerces do cárcere moveram. E logo abriram todas as portas. E foram todas as prisões. E todos ali foram soltos, né? E ali aquele carcereiro ficou desesperado por causa do povo, né? Porque achava que ele teria ali soltado. Mas, de repente, Paulo, ele pega e fala... Aqui fala assim, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque ele queria até tirar a vida dele, com medo, né? Mas, pedindo luz, saltou-se dentro de como trêmulo, e se prostrou aos pés de Paulo e Silas, e tirando-os fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvos? E ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer que quando um homem e uma mulher de Deus se levanta, as almas vêm, as almas chegam até a presença de Deus. Olha que diferença de Paulo para Jonas. Deus chamou os dois, Deus chamou. Mas Paulo se atentou para o chamado do Senhor. Jonas fugiu, Jonas nem se arrependeu. Mas Paulo, ele se prontificou ali. E mesmo apanhando, continuava seguindo. Mesmo apanhando, continuava andando. Mesmo apanhando, mesmo fraco, continuava pregando por todo o mundo ali, onde o Senhor tinha chamado ele, todas as províncias, todos os lugares, ele continuava pregando a palavra de Deus. Que nós possamos fazer como Paulo, receber essa graça, essa coragem de Deus, porque a graça de Deus basta. Porque a graça de Deus basta. Enquanto você faz a obra, Deus cuida. Eu e a minha casa somos prova disso. Que enquanto nós fazemos a obra, o Senhor vai cuidando. Semana passada, o pastor teve um acidente, como foi falado. Ele estava vindo para a oração com o João e o carro travou na pista ali e ele entrou e o carro deu perca total, né? Nós estávamos sem carro, porque o carro deu perca total ali, não teve jeito. Mas, graças a Deus, Deus guardou, poupou a vida. Mas aí o seguro, né, nós ficamos com aquela preocupação do seguro não pagar ali, mas o seguro ainda cobriu o valor maior do que é o do carro. Que era o do carro era um valor menor, o seguro ofereceu algo maior, né? Então, isso é sinal do cuidado de Deus, isso é sinal da mão de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? É o cuidado de Deus quando você se disponibiliza a fazer a obra do Senhor. Você vai fazendo, o Senhor vai cuidando. Você vai fazendo, o Senhor vai renovando. Você vai fazendo, o Senhor vai enviando os recursos para você dentro da sua casa. Ah, mas eu não tenho. Nós não precisamos ter nada para fazer a obra do Senhor. Nós só precisamos ter disposição. Nós só precisamos ter pulso. Nós só precisamos ter ânimo em Deus para fazer a obra. Porque do resto Ele vai cuidar de tudo. Ah, não conheço. O Senhor vai, na hora que você ler essa palavra, Ele vai abrir a sua mente e vai te dar conhecimento. Ah, mas eu não sei falar. A hora que você começar a falar, Ele vai colocar as palavras nos seus lábios e você vai falar as palavras
palavras direcionadas, as palavras certas, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos levantar a igreja. Não é tempo da igreja dormir mais. Chega desse sono da negligência, chega desse sono de preguiça espiritual, porque às vezes é a preguiça espiritual que toma nosso corpo, e aí a gente não quer levantar para orar, não quer levantar para jejuar. Então, em nome de Jesus, que nesta manhã, vamos ficar sobre os pés, e que nesta manhã, eu quero chamar a Micaele aqui para estar louvando, enquanto nós vamos estar orando. E em nome de Jesus, eu quero falar para você, se posicione na presença do Senhor. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas aí onde você está, se você está precisando de renovo, você fala com Deus. Senhor, eu preciso de um renovo. Eu preciso sair daqui hoje renovado, porque eu preciso ter a posição de fazer a tua obra. Já chega dessa vida morta espiritual. Em nome de Jesus, eu falo para nós, igreja. Começando de mim, eu não estou falando para a igreja só não. De mim, nós precisamos levantar a nossa vida. Precisamos nos posicionar o mais urgente possível. Porque o Senhor, aquele dia, Ele vai cobrar de nós. Mostra-me o que você fez. E aí nós vamos falar: Senhor, eu não fiz nada, aparta de mim porque eu não te conheço. Eu não quero escutar isso da boca do meu Deus, mas eu quero escutar: venha para o meu gozo, venha para o meu reino. Eu quero escutar que Jesus me chamou porque eu fui uma serva fiel da Ramanagaçô. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, Ramanagaçô. Às vezes você não vai ter força para orar, às vezes você não vai ter força para jejuar, mas o Senhor vai dizer para você: mesmo tendo pouca força, você não me negou. Mesmo tendo pouca força, eu vi que você estava lá naquela quarta-feira. Mesmo você tendo pouca força, eu vi que na sexta você estava lá. Ramanagaçô. Mesmo tendo pouca força, eu vi os seus joelhos dobrados, a madrugada me buscando. Mesmo não tendo palavras, porque tem momento que nós não vamos ter palavra para falar com Deus, não. Mas o Espírito Santo vem e Ele te recarrega. Ele te sustenta. Ramanagaçô. Eu quero que você feche os seus olhos e você vai adorando. Se você precisa se reconectar com Deus e até hoje não fez, esta é a manhã. Esta é a manhã. Calabaxô. Aleluia, glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Será que você pode dizer: eis-me aqui para o Senhor? É tempo, igreja, de viver um chamado. Chega de desculpa para Deus. Abençoe. Ele te dá força. Deus, rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins. Será que nós podemos pedir perdão para o Senhor nessa manhã? Senhor, perdoa a negligência, Pai. Santo, santo. Será que nós podemos pedir perdão para o Senhor? E eu, um homem tão falho, e te impuros lábios, no que o Deus tão grande, assim, vil de importante em mim. Então me toca com essas brasas. Aleluia, sinta a presença do Senhor. Sinta Ele te renovando. Sinta Ele te tocando. Aleluia. Com essas brasas, recebe o renovo de Deus. E me transforma, vem Oh, glória. purificar. Eis-me aqui. Oh, aleluia. Estou disponível, então Usa-me, Senhor. Usa-me, Pai. me fiz exclusivo. Mesmo só com a minha pra pouca te força, servir. usa-me, Senhor. Meu Deus, envia a mim. Como que eu vou dizer não para o chamado do Senhor? E como diz Ele morreu por nós. para o teu chamado, se me
Ele morreu por nós. Nós vivemos dizendo não. Somente pra tua glória. Oh, aleluia. Somos prontos pra te servir, Senhor. Toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como eu poderia dizer não? E como dizer não para o teu chamado? Se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia, declare, igreja. Quem é geração eleita, quem é escolhido do Senhor aqui, aleluia. Declare nesta manhã, você é geração eleita. Geração eleita. Declare isso aqui, igreja. Sacerdócio real. Povo exclusivo de Deus. Nação santa. Geração eleita. Sacerdócio real. Povo exclusivo de Deus. Nação santa. Eis pra mim, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Aleluia. E como dizer não para o teu chamado? Se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Aleluia. Somente pra tua glória. Somente pra tua glória. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Oh, aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E que em nome de Jesus, nossa primeira fala, que seja: Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque até aqui, Senhor, talvez vivemos negligentes, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas omissões. Nos perdoa pela falta de amor pelas almas. Nos perdoa, Senhor. Mas em nome de Jesus, Pai, a Tua igreja, Senhor, ela quer se posicionar. A Tua igreja, Senhor, ela quer se posicionar.
Senhor, que todas as barreiras, impedimentos que impediram até agora dessa pessoa se posicionar, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E que nós possamos assumir, Senhor, o chamado que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Assim, meu Pai, eu quero declarar, Senhor, que nós estamos de pé e nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Porque como dizer não ao chamado do Senhor, se o Senhor não disse não para nós? E o Senhor, meu Pai, naquela via dolorosa, o Senhor carregava a cruz em seus ombros. E o Senhor, em nenhum momento, o Senhor olhou para trás. Mas às vezes estamos olhando para trás demais. Mas nos perdoa, Senhor. Nos dê graça, nos dê força para assumir esse chamado. Eu sei que quem capacita é o Senhor. Então capacita a tua igreja. Levanta, Senhor, aqueles que se sentem fracos e não estão conseguindo. Dê estrutura, dê força, dê ânimo, Senhor. Porque nós precisamos fazer algo. Nós precisamos dar uma resposta para o Senhor. Nós não podemos, Senhor, silenciar diante, Senhor, daquilo que o Senhor nos entregou. Meu Pai, quantos talentos enterrados, Pai. Mas que essa pessoa agora ela venha desenterrar todos os talentos e que ela venha assumir, Senhor, o posto que foi lhe confiado, que é fazer a tua vontade, a tua obra. Que assim haja graça, renovo, que haja, Senhor, uma semana de vitória para a tua igreja. Dê uma semana abençoada, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo novamente. Meu Deus, os dias serão abreviados e os dias estão sendo abreviados. Que a igreja entenda. Meu Deus, tira de nós as escamas, faça elas caírem agora, abre os nossos olhos espirituais, tira toda cegueira espiritual, Senhor, e nos faça ver que o Senhor está na frente. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade, meu Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, meu Pai, e eu estou aqui porque o Senhor é bom, nós estamos aqui porque o Senhor é bom, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Que nós possamos, em nome de Jesus, priorizar a fazer aquilo que o Senhor chamou. Porque assim como diz em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que você possa dizer isso para o Senhor, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho, eu vivo ela no Filho de Deus. Então nós não vivemos para nós. Quando nós temos a vida entregue a Cristo, nós não temos vida, irmãos. A vida é para Ele, a glória é para Ele, fazer é para Ele. Não faz sentido se não tiver a presença dEle. Então, tudo é para Ele. Já não vivo eu, não vivo a minha vontade, eu faço a dEle. Eu não oro porque eu sou bom e porque eu consigo, porque é para Ele. Então, em nome de Jesus, que você venha receber isso, receber uma semana de vitória. Tem alguém aqui que quer reconciliar ou aceitar Jesus como seu único e Salvador? Você ainda não fez essa confissão diante do Senhor. Você ainda não deixou Deus dirigir a sua vida conforme Ele quer. Tem alguém? Se tiver, levante a sua mão. Venha aqui que nós vamos orar por você. Tem alguém?